E aí, primeiro ano, tranquilo? Sou o Todd. Aqui, professor Wanderson Marques. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Galerinha, a aula de hoje a gente vai abordar sobre as chamadas escalas cartográficas, escala gráfica, escala numérica e tal. Tá? Já de antemão quero avisá-los que a partir da semana que vem, e eu vou enfatizar isso amanhã durante a aula ao vivo, a gente vai dar uma corrigida nas questões que ficaram para trás na apostila. Essas questões ficaram para trás aí, estão acumulando muito. Se a gente não parar para dar uma corrigida nisso, vai ser problema. Mas enfim, isso é coisa para semana que vem, tá? É só um alerta mesmo. Dando sequência então, seguinte, vamos falar de escalas cartográficas. O que seria uma escala cartográfica? É um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área que é representada e a área real. As escalas vão aparecer assim, geralmente no rodapé do mapa, e aí elas vão indicar quantas vezes a realidade foi reduzida. É a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado. E aí, por exemplo, ó, eu tenho aqui Cornélio Procópio, essa parte verde destacada, numa escala 1 para 50 mil. Numa escala 1 para 100 mil, Cornélio Procópio já aparece bem menor. Se for uma escala 1 para 250 mil, aparece bem menorzinho aqui. Se for numa escala 1 para 1 milhão, aparece só o pontinho. Cornélio Procópio onde está certinho. Ou seja, quanto maior é esse número da escala, menor é o mapa. Então, mapa pequeno, escala pequena. Denominador grande. Mapa grande, escala grande, denominador pequeno. Essa é a relação que você vai ter que fazer aí quando pensar em escala cartográfica, ok? As escalas podem ser de duas formas. Elas podem ser escala gráfica ou escala numérica. Começando a falar então da escala gráfica, é uma espécie de uma reta, deixa eu colocar o exemplo aqui logo, dividida em segmentos, cada qual com a distância, e aí geralmente cada intervalo desse é 1 centímetro, e a escala vai indicar qual é o espaço real que simboliza cada centímetro desse. Por exemplo, aqui ó. Para cada centímetro eu tenho 250 metros. Essa aqui é em metro. Aqui, para cada centímetro eu tenho 50 metros. Logo, 3 centímetros, 150 metros. Nessa aqui, eu tenho para cada centímetro 250 metros. Consequentemente, 4 centímetros, 1 quilômetro. Pessoal, geralmente as escalas elas vêm em quilômetro, tá? Mas eu fiz questão de colocar essas aqui em metros para vocês compreenderem que não é só em quilômetro, porque geralmente é mesmo. A escala gráfica é muito útil para manter a proporção da imagem, pois assim, se eu precisar reduzir o tamanho de uma imagem em uma impressão, por exemplo, o tamanho da barra da escala vai diminuir junto com a imagem. Por exemplo, se eu quisesse pegar essa folha aqui, ó, e na lógica dessa folha, para cada 1 centímetro, pegando essa escala, tem 50 metros. Esse 1 centímetro seria esse tamanho aqui. Se eu diminuir pela metade, na escala, esse tamanho também vai ficar pela metade. É isso que o autor está falando. Mas, para nós aplicarmos essa escala do ponto de vista geográfico, é interessante fazer isso aqui. Ó. Por exemplo, questão 1. A distância em linha reta do mapa de uma cidade localizada no Pará até uma cidade Pará aqui, cadê a seta? Está aqui. Pará aqui até Mato Grosso. Até uma cidade localizada no Mato Grosso do Sul, na realidade, é de 4 centímetros. Se eu falei para vocês que essa escala aqui ó, tem 1 centímetro, e aqui está dizendo que para cada centímetro tem 500 quilômetros na realidade, 4 centímetros vai dar o quê? Pensa aí. Sempre eu vou ter que multiplicar a escala gráfica pelo número de centímetros. Então eu multiplico 4 por 500. 500 vezes 4, continha muito fácil, 2.000 quilômetros. Essa é a resposta. Então, de uma cidade no Pará até uma cidade no Mato Grosso do Sul, dentro desse intervalo aqui de 4 centímetros, eu tenho 2.000 quilômetros.
Lembrando que, é muito fácil, né, galera? Lembrando que essa distância real aqui, ela sempre é uma distância real aproximada. E eu tenho que considerar que existe a curvatura da Terra. Para mim desconsiderar a curvatura da Terra como um elemento que vai distorcer um pouquinho essa distância aí, eu tenho que pensar numa planta, né? A gente já viu isso 2 aulas lá para trás. Um segundo exemplo, vamos lá. A distância em linha reta no mapa entre o ponto mais meridional em Quirinópolis, aqui em Goiás, o ponto mais ao sul é Quirinópolis, certo? No extremo sul do estado, e o ponto mais setentrional, que é aqui ó, em São Miguel do Araguaia, é de 7,5 centímetros. Então imagina que alguém colocou uma régua aqui e deu 7,5 centímetros. Considerando a escala gráfica no mapa, que é essa aqui, que vai dizer que para cada centímetro, perdão, tem 100 quilômetros, o intervalo vai de 100 em 100, percebe? Indique a distância em quilômetros entre os referidos pontos, ou seja, do extremo sul ao extremo norte do estado. Vamos lá então, sempre multiplicar a escala gráfica pelos centímetros de distância entre as cidades do mapa. Então eu tenho a distância 7,5 centímetros, a escala dizendo que eu tenho 100 quilômetros para cada centímetro, 100 vezes 7,5, vamos lá, 5 vezes 100, 500, 7 para frente, 7 vezes 100, 700, na casa do 7 aqui, né? O que vai dar um resultado de 7.500, tem uma vírgula aqui, eu caminho a casa, coloco a vírgula, ou seja, a distância é de 750 quilômetros. Pensar que eu fiz geografia para fugir de matemática, hein? Não deu muito certo, não. Enfim, escala gráfica é isso, meu povo. Você vai viajar com seu pai. Pega um mapa antes, olha o ponto de partida, o ponto de chegada, origem e destino, vê quantos centímetros tem, olha para a escala que tem nesse mapa e diga para o seu pai assim: pai, sabia que em linha reta a distância daqui até lá é de tantos quilômetros? Curiosidade, né? É isso, vai lá. Além da escala gráfica, tem a escala numérica. A escala numérica estabelece a relação entre o comprimento no mapa e a distância no terreno por meio de um número. Exemplo, eu tenho aqui a leitura que se faz dessa escala numérica, porque ela só tem números, é 1 para 100 mil. É isso que eu falo nesse exemplo aqui. Lembrando que a escala numérica ela é toda em centímetro. Então, 1 centímetro no mapa está para ou equivale a 100.000 centímetros na realidade. Agora, se não vejamos, 1 é o numerador, que significa 1 centímetro no mapa. Os dois pontinhos está para a relação de proporção entre o mapa e a realidade. 100.000, o denominador, indica a proporção para 1 centímetro na realidade, ou quantas vezes a realidade foi reduzida. Galera, isso aqui é importantíssimo, eu falei lá no mapa do começo. Esse denominador significa quantas vezes a realidade é reduzida dentro da escala. Então, quanto maior for esse denominador, menor é o mapa, porque maior vai ser a redução da realidade. Ok? Uma escala numérica de 1 para 100.000 significa que a cada centímetro no mapa eu tenho 100.000 centímetros na realidade. Mas também posso falar que a realidade foi reduzida 100.000 vezes. A unidade de centímetro é o padrão para uso da escala numérica. Tem essa confusão que as pessoas fazem em relação ao que é a escala pequena e o que é a escala grande. A escala pequena é aquela escala em que o mapa vai ficar pequenininho, vai ficar muito reduzido. Por exemplo, aqui eu tenho uma redução de 200 milhões de vezes. 1 para 200 milhões. Se eu reduzir o mundo 200 milhões de vezes, o tamanho é esse aqui. Ó. O mapa está com os continentes bem pequenininhos? Sim, então a escala é pequena. Quanto maior o denominador, maior é a redução aplicada para a sua elaboração. Consequentemente, menor vai ser a escala. Escala pequena é quando estou me afastando do objeto real, por isso que o número vai aumentando. Eu quero fazer uma alusão aqui lá no comecinho, vamos voltar lá. Isso. Pensa aqui em Cornélio Procópio. Se eu estiver sobrevoando Cornélio Procópio, possivelmente eu possa vê-la assim.
em sua área urbana. Se eu subir na atmosfera, eu já começo a ver menorzinho. Se eu subir muito, eu vejo menorzinho. Se eu afastar demais, eu vejo só o pontinho. Perceberam aí quando fala que quanto mais se afasta, menor é o mapa? Quanto mais se afasta, menor é a escala? Bom, quanto mais se afasta, maior é o denominador da escala, tá? A escala vai ser grande quando for o contrário. Nesse caso aqui, são as que reduzem menos o espaço representado no mapa. E aí tem mais detalhamento. Escala grande, mapa com mais detalhes. As escalas maiores normalmente são denominadas de plantas. E aí, galera, quando a gente pensa em planta, a gente consegue ver nome de rua, consegue ver onde tem praça, hotel, ferrovia. Enfim, essa aqui reduziu só 10.000 vezes. Tá 1 para 10.000. Escala grande é quando estou cada vez mais próximo do mundo real. Por isso que o número vai diminuindo, ou seja, quanto maior o denominador de escala, maior é a redução aplicada para a sua elaboração e menor será a escala. Agora vamos pensar o contrário? Quanto menor o denominador, maior vai ser o tamanho da área representada, consequentemente, maior vai ser a escala. Escala grande é quando eu estou próximo do mundo real, quando eu estou olhando mais de perto, como se fosse uma imagem aérea. Beleza? Galera, eu quero fazer algumas comparações aqui para responder algumas questões para ver se facilita isso. A primeira questão é a seguinte: eu tenho aqui o mapa do Brasil em 3 escalas diferentes. O mapa 1, escala 1 para 170 milhões, o 2 para 120, o 3 para 60 milhões. Percebe que quanto menor é o denominador, maior é o mapa? Então, maior é a escala? É isso. E aqui eu tenho a cidade do Vaticano, que é um país, né, que está encravado ali no meio de Roma. O Vaticano ele vai ser visto sob algumas perspectivas de escala. Percebam que a escala aqui é gráfica. Aqui eu tenho o Vaticano na aproximação de 100 metros. Aqui eu estou subindo no ar e olhando para ele lá de cima, 350 metros. Aqui eu estou vendo um pinguinho da região do Vaticano na Itália. A escala aqui é 250 quilômetros. E se eu subir muito mais, eu vejo a Itália pequenininha na Europa, com 1 centímetro equivalendo a 750 quilômetros. Vamos lá. Questão número 1. Qual mapa do Brasil apresenta mais detalhes da região norte? Galera, olhando para cá, aonde é que a região norte aparece maior? É o mapa C, concorda comigo? Mapa C, então, tem uma escala maior do que os outros. Para planejar uma fuga, uma rota de fuga do Vaticano, qual mapa seria mais útil desses aqui? É esse que você nem vê onde o Vaticano fica? É esse que você vê o Vaticano como um pontinho na Itália? Esse que você já viu alguma coisa do Vaticano ou esse aqui que você vê até as ruas do Vaticano? Claro que é o de maior escala, 0 para 100 metros. Ok? Em qual mapa do Brasil a escala é menor? Escala menor, mapa menor. Mapa 1, escala 1 para 170 milhões. Entre os mapas com escala gráfica é essa, certo? Porque essa aqui é numérica. Entre os mapas com escala gráfica, qual possui a maior escala? Maior escala, maior mapa. Consequentemente, é esse mapa aqui, o mapa da cidade do Vaticano. E por fim, converta os 3 mapas do Brasil em quilômetros. Galera, como é que eu vou fazer para converter isso aqui em quilômetro? Porque eu disse para vocês que toda escala numérica ela vem em centímetros. Aí eu quero dar uma dica para vocês. Bom, tem o contrário também. Depois a gente fala da questão 6. A dica é a seguinte. Para mim converter a escala numérica em quilômetro, automaticamente é só eu cortar 5 zeros. Se eu cortar aqui, ó, na escala 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 170 milhões de centímetros equivale a 1.700 quilômetros. No caso da escala 2,
120 milhões de centímetros, eu corto lá 1, 2, 3, 4, 5 zeros. É 1.200 quilômetros. Se eu cortar 5 zeros, automaticamente eu converto centímetro em quilômetro. Perdão. Olha lá, mapa 3. Cortou 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 600 quilômetros. Tá? E aí, o contrário, eu adiciono 5 zeros. Converta os 4 mapas da Europa em centímetros. Por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu pegar o quilômetro, porque eu dei a dica dos 5 zeros, né? 750 quilômetros. Eu acrescento 5 zeros aqui, eu vou ter centímetros. Aqui também, ó, 250 quilômetros, acrescento 5 zeros, eu vou ter centímetros. Aí você fala assim, mas professor, e se eu quiser converter metros em centímetros? Aí você acrescenta 2 zeros. Para isso, galera, tem a tal da tabela de conversão. Lembra dela? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. 1 quilômetro, aí eu encho de 0 para cá, equivale a 100 mil centímetros. Perceba que tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Toda vez que eu quiser converter quilômetro em centímetro, eu adiciono 5 zeros. É importante saber que entre quilômetro e centímetro ainda tem hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Consequentemente, um hectômetro são 10 mil centímetros ou é 0,1 quilômetros. Um decâmetro são 1000 centímetros ou 0,01 quilômetros. Um metro são 100 centímetros. Lembra que eu falei no mapa de trás que para converter metro em centímetro acrescenta 2 zeros? Aí, ó, depois do metro tem 2 zeros. Um decímetro é 10 centímetros, decímetro, centímetro. Está no nome. E 1 centímetro está aqui, é 1 centímetro mesmo. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui então. Na aula gravada que vem, eu vou colocar alguns exercícios de conversão de escala para que vocês possam fazer, alguns exercícios de escala mesmo, enfim. E aí a gente aprofunda, tá? Estamos caminhando para 20 minutos já, para não ficar muito cansativo, vamos parar por aqui. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já assistiram a aula. Nossa aula vai ser a primeira da manhã, né? Espero ter tirado todas as dúvidas na aula, tá? Grande abraço para vocês, até a próxima e até mais. Tchau.